Bom dia! Vamos à nossa terceira live do ano, 3/5, falando sobre a virtude da transcendência. Bom dia, Tica! Que bom você aqui. Bom dia, Flaviana, seja bem-vinda. Vamos conversar sobre uma força hoje, um caminho, na verdade, uma das forças mais associadas a bem-estar, a satisfação com a vida, a realização no trabalho. Essa força, ela é muito potente para a ciência, mas ela costuma ser até banalizada às vezes, tá? Parece um pouco de senso comum, mas o meu compromisso com vocês é sempre trazer ciência, sempre trazer o que a ciência do bem-estar fala sobre felicidade, e essa força ela é muito potente para buscar esse bem-estar, que é a felicidade, não a alegria passageira, mas um estado de contentamento mais duradouro. Bom dia, mãezinha! Eu quero começar falando para vocês não sobre a definição dessa força. Eu quero começar falando para vocês para quem é essa live. Essa live e, na verdade, essa sequência de 5 lives sobre a força da transcendência, sobre a virtude da transcendência. Essa live de hoje é para você que até considera que já conquistou coisas importantes, mas sente essa dificuldade de vivenciar um estado de contentamento nessa proporção. Para você que percebe que a sua mente está sempre vivendo o próximo problema, o próximo desafio, o próximo degrau, e você tem até dificuldade de celebrar conquistas, de parar, de agradecer pelas conquistas, de reconhecer coisas, a perspectiva sobre aquilo que já aconteceu, que já está dando certo. É para você também, quero falar um aspecto hoje dessa força que não é óbvio, mas eu vou trazer por experiência própria, porque essa é uma força muito alta em mim, tá? Essa é uma força, quando a gente faz o teste de forças, que existe esse teste, inclusive é a primeira sessão da mentoria comigo, a mentoria individual, como um dos pilares é expansão de consciência. Então eu trabalho muito essa expansão de consciência sobre si, sobre os outros, sobre o mundo, sobre o trabalho, sobre os relacionamentos, para que a gente possa de fato ter uma transformação. Não, o primeiro passo ele é sempre a consciência, né? Depois decisões e depois sustentar essas decisões. E aí quando a gente faz o teste de forças, né? Eu já fiz algumas vezes e sempre essa minha força ela tá lá no topo. Então é algo muito natural em mim. E quando é algo muito natural, bom dia, paizinho. E quando é algo muito natural, essa força ela também pode estar em excesso, né? Então nossas forças elas escondem também algumas sombras. E eu vou trazer essa vulnerabilidade para vocês, porque eu entendo que isso outras pessoas podem se identificar, pode gerar transformação de vida. O meu processo de transformação e a consciência que eu tive pode trazer também luz para vocês, uma consciência para vocês. Então, quem tem essa força muito alta e muito forte, muito natural, ela também pode cair numa zona de sombra que eu vou trazer para vocês, tá? Então, essa live, ela também é para quem já acorda assim no estado, muitas vezes de alerta, mesmo não necessariamente algo grave acontecendo, mas sempre acha que algo de ruim pode acontecer. É alguém que sente uma autocrítica, uma culpa muito forte se não estiver conseguindo colocar ela em prática. E a gente vai falar sobre isso, né? Sobre treinar essa força. Você pode ter essa força muito alta e precisando calibrar, pode estar numa zona de sombra, ou você pode não ter essa força muito desenvolvida
e nós vamos trazer consciência para você desenvolver essa musculatura, como eu sempre falo, né? Essa musculatura da força. O nosso sistema nervoso, quando ele está exausto, sempre buscando ali num estado de sobrevivência, num modo sobrevivência, gasta muita energia. E essa força, ela ajuda a equalizar aí alguns pontos, para que a gente traga outras perspectivas, para que a gente alinhe emoções, para que a gente possa alinhar a lente que a gente está enxergando algumas situações, e por isso que gera mais consciência e mais transformação. Então essa força vai nos ajudar a tirar o foco daquilo que falta, muitas vezes, claro que sempre falta algo, mas ela nos ajuda a tirar um pouco do foco naquilo que falta, da dificuldade de saborear conquistas, né? As pessoas que estão sempre buscando esse próximo nível, muitas vezes elas têm dificuldade de reconhecer essas conquistas no momento presente, tá com esse foco muito no futuro, no próximo degrau, e isso gera uma ansiedade maior. Então, como é que a gente pode calibrar essa força aí para também conseguir saborear a vida, sabe? Sem estar no piloto automático, sem estar só pensando no próximo alvo. Como é que no momento presente essa força ela nos ajuda a nos ancorar nesse momento presente, né? Imagina você ali com um prato de comida maravilhoso, e aí quantas vezes a gente tá no piloto automático pensando em outras coisas e a gente não saboreia aquela refeição com estado de presença, sabe? Você tá tão acelerado muitas vezes que você nem reconhece o sabor daquilo. Pronto, é tipo isso. Saborear a vida, saborear o momento presente. Não ficar nesse modo acelerado. Alguém tem ideia de qual é essa força? Quem está no meu grupo de WhatsApp já sabe qual é a força, eu já coloquei para vocês lá. Então, vamos treinar essa capacidade do nosso cérebro de não perceber tudo como uma ameaça, de perceber aquilo que a gente está vivendo que já é bom, e parar de adiar a felicidade no vou ser feliz quando isso acontecer, depois que essa circunstância difícil passar, eu vou fazer isso, eu vou viver isso, sempre pensando nesse próximo alvo. O nome dessa força é gratidão. Nós vamos falar hoje sobre gratidão como um dos caminhos para desenvolver essa força, essa virtude da transcendência, e ela nos ajuda a viver esse momento presente com mais sabedoria, com mais serenidade. E eu quero trazer, né, que existe um ponto da gratidão que eu quero diferenciar, tá? A gratidão, gente, ela não é conformismo, é diferente. É diferente pensar em estado de estagnação, sabe? Gratidão, esteja sempre grato, mas não seja um conformado. E aí esse era o meu ponto de sombra, né? O meu ponto de sombra de muitas vezes diante de, por exemplo, numa situação do trabalho, ou alguma coisa que eu não estava satisfeita com aquilo que eu estava vivendo, de certa forma, eu sentia como se, assim, já era muito bom, né? Então eu pensava assim, meu Deus, mas eu não posso reclamar, eu não posso não me sentir grata, eu não posso querer mais. É quase como um processo até inconsciente de dizer assim, como é que eu posso querer mais se eu já tenho tudo, né? Se eu tenho esse trabalho, tanta gente sem trabalho, tanta gente sem emprego, e já tá bom, né? Tanta gente que tem problema com o chefe, eu não tenho. E nos relacionamentos também, ai, quantas pessoas estão passando por isso, quantas pessoas não têm saúde. E é verdade que tudo isso muda a nossa perspectiva, mas a gente tem que ter esse cuidado que é muito sutil para que esse conformismo ele não venha disfarçado de gratidão, e aí a gente acaba caindo num risco emocional de uma estagnação, de um medo de crescer, de uma mediocridade, que no sentido de mediano, no sentido de estar ali conformado com essa média, né? E quem tem
quem tem esse viés muito grande da gratidão corre esse grande risco. E eu percebo que em alguns momentos da minha vida eu estava nesse lugar, né? Quase como não me permitindo desejar mais o próximo nível, como se isso fosse um estado de ingratidão. E na verdade isso não acontece, né? A gente tem que sim estar num estado de contentamento, não nesse momento presente, não estar murmurando, reclamando, se maldizendo, porque de fato as palavras elas têm muita força, a nossa perspectiva no momento presente ela tem muita força sim, mas nós podemos e devemos buscar outras situações, né? Se a gente estiver insatisfeito, seja grato por tudo que você tem. Não esteja num estado de reclamação constante no momento presente. Esse estado de reclamação constante no presente, ele também é muito paralisante, né? E além de paralisante, ele é desgastante também. Então, ser grato no momento presente é você reconhecer todas as coisas boas, ter essa perspectiva do copo cheio, sim, daquilo que você está vivendo. Sem gratidão, a vida vira uma corrida que nunca tem fim, vira uma corrida sem chegada, porque a gente não está saboreando, não está celebrando as conquistas, não tá reconhecendo aquilo que dá certo. Então, primeiro ponto, gratidão é diferente de satisfação. Você pode estar se sentindo muito grato por tudo que você tem e você pode estar, de alguma forma, com um certo nível de insatisfação. Mas qual é a grande diferença? É reconhecer, por isso que eu falo tanto, né? Um dos pilares também da mentoria, além da expansão de consciência, é esse estado de emoções alinhadas. Emoções alinhadas com o objetivo, com a visão que nós queremos alcançar. Então, nós precisamos entender que não é um estado de gratidão, ele nos mobiliza, sim. O estado de acomodação, não. O estado de acomodação, ele nos paralisa, muitas vezes. Porque a gente fica assim, não, mas eu já tenho tudo, eu já tenho tanto, para que mais? E não é consciente, gente, não é um processo tão consciente. É algo que a gente precisa trazer luz para isso, precisa reconhecer isso. E aí quando a gente está nesse estado de para que mais, é como se fosse errado desejar mais, ou como se fosse errado não reconhecer, né, que aquilo dali é o que é bom, isso gera, ao invés de responsabilização, isso gera um sentimento ou uma emoção de culpa. E o que é que essa culpa faz? Aí ela leva para um risco emocional de uma autocrítica. E aí me diga, essa autocrítica, essa culpa, esse estado permanente, isso mobiliza ou isso estagna? O que vocês acham? Isso mobiliza ou isso vai só estagnar? E aí quando a gente fala então da gratidão nesse uso ótimo, nesse uso potente, nesse uso que nos mobiliza, é uma gratidão que reconhece todas as coisas, que reconhece o que já foi construído até ali e que traz um estado de confiança, de mobilização. Então, ele gera expansão e não estagnação. Ele gera uma expansão. Então, se você reconhece o que você já construiu com esses olhos de gratidão e você olha para isso e diz assim, se eu fui capaz de chegar até aqui, se Deus me permitiu de viver tudo isso aqui, eu posso dar um próximo passo, né? Então, essa expansão, ela não nasce de uma culpa, de uma autocobrança excessiva.
ela nasce de uma autoconfiança. E confiança do alto também. Confiança do alto também, não só autoconfiança, mas confiança do alto, confiança de que... por isso que é um caminho para a virtude da transcendência, porque a transcendência é essa conexão com algo que é maior do que eu mesma. Não é só sobre... Olha como eu sou demais, né? Sou muito grato, porque tudo que eu faço, tudo foi mérito meu, tudo foi conquista minha, tudo foi o que eu fiz. E não, é essa autoconfiança, mas é também essa confiança em Deus, né? E manifestar essa gratidão a outras pessoas também que vieram antes de nós, que nos passaram o bastão de alguma forma num lugar que nos permitiu chegar mais longe. Gratidão a pessoas também. Nós precisamos manifestar também essa gratidão, não só num estado interno. A gratidão tanto é essa emoção, quanto essa força, quanto uma atitude também. Uma atitude de manifestar uma gratidão às pessoas. Então, você reconhecer que se você chegou mais longe é porque outras pessoas, nessa corrida da vida mesmo, te entregaram o bastão em um lugar diferente. Você não teve que correr a corrida, por exemplo. Você não teve que correr a corrida dos seus pais. Foi outra corrida. Os meus pais estão aqui, vou aproveitar essa live para manifestar muita gratidão. Gratidão pela minha vida, gratidão por tudo que eles fizeram, pela dedicação, pelas renúncias que eles fizeram. Se eu estou aqui hoje, se eu tive condições de fazer uma boa faculdade, se eu tive condições de estudar, se eu tive condições de vir para Fortaleza, eu sou do interior. Eu sou do interior do estado, de uma cidade muito pequenininha. E vim para Fortaleza estudar, vim para a capital, porque os meus pais colocaram como alvo a educação das filhas. Sou muito grata a vocês, viu? Pai, mãe. Se eu estou aqui hoje é porque vocês passaram o bastão de um lugar de você não precisa trabalhar. Meu pai começou a trabalhar muito cedo. Com quantos anos, pai, o senhor começou a trabalhar? E aí quando ele me permitiu não precisar viver isso. Não precisei trabalhar. E é a realidade de muita gente, eu sei que é a realidade de muita gente. Mas ainda assim, você reconhecer quem foram as pessoas que vieram antes, que te permitiram viver de alguma forma outros desafios. E a gente honrar isso também, né? Então, essa gratidão que expande, faço inclusive esse convite de reconhecer quem são essas pessoas que te fizeram chegar mais longe. E por mais que talvez você não esteja no lugar que você gostaria de estar, mas também houve um esforço anterior para que você chegasse onde você chegou, né? E aí trazendo essa gratidão que expande, né? Não a gratidão que estagna, né? Então entendemos que existem algumas sombras. Toda força ela tem isso, tá? Toda força nós temos que perseguir esse uso ótimo dessa força, mas que se a gente tiver em muito excesso, isso pode causar uma zona ali de sombra. E se a gente tiver na falta também de desenvolver essa força, isso também é uma área de sombra. Então, esse equilíbrio, esse uso ótimo da força, ele é o que a gente está perseguindo. Falei alguns riscos aí do excesso dessa força, que pode gerar uma estagnação. Isso vale para quem já tem essa força muito natural, muito desenvolvida. Mas tem pessoas que têm a falta dessa força, né? Então, a falta dessa força de sempre buscar o próximo alvo, de não reconhecer, de não ter esse estado tão fácil de contentamento, também é um olhar que a gente precisa estar atento, tá?
E aí, considerando então essa gratidão como uma expansão, eu quero trazer para vocês, em algumas áreas da vida, as principais áreas da vida, né? Como é que isso se manifesta de forma prática para que vocês possam entender. Às vezes a gente tem essa visão. Não, eu já sou super grato. Mas será que na prática vocês são super gratos? Tá aí, ó. 18 anos, né, painho? 18 anos. E foi ter uma formação já depois das filhas criadas, né? Formação que eu digo assim, tinha uma formação técnica, trabalhava muito. E aí depois a faculdade foi um sonho de depois, de muitos anos depois, né? Porque o trabalho, ele veio antes. E eu não. O meu processo foi inverso. Eu pude primeiro estudar, fazer faculdade e depois trabalhar, né? E foi esse processo aí de educação que eu acredito tanto. É por isso que hoje eu trabalho com educação, né? Esse trabalho aqui com vocês é um trabalho de ensino, é um trabalho de psicoeducação, é um trabalho de mostrar para pessoas para vocês caminhos, né? Um processo de ensino. Eu amo esse lugar da educação. Bom, e aí a gratidão aí, né? Essa gratidão que expande, eu vou trazer nesses principais pilares aí da vida, nessas principais áreas da vida, como é que isso se manifesta, né? Então, por exemplo, no campo do trabalho, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, vocês sabem que eu sou psicóloga organizacional, né? Não atuo na clínica, eu sou psicóloga dentro das empresas. Hoje eu ainda atuo como gerente de gente e gestão, além de formações, treinamento de líderes, palestras, mentorias. E nesse lugar do trabalho, sinceramente, uma das coisas que destrói a sua imagem profissional, e escuta isso, gente, do lugar de quem estuda sobre gente, sobre desenvolvimento humano, especialista em desenvolvimento humano. E estou há 16 anos nos bastidores de algumas decisões sobre pessoas, inclusive ajudar líderes, diretores de empresa, né, pessoas ali que estão avaliando pessoas, escolhendo pessoas, promovendo pessoas, desligando pessoas, todas essas decisões ligadas a gente. Uma coisa que destrói a sua imagem dentro de um ambiente de trabalho. Sabe o que é? Alguém tem ideia que está relacionada à nossa live de hoje? Que está relacionada a não manifestar essa força. É um estado de reclamação constante. Tá o tempo todo reclamando, numa energia de reclamação. O tempo todo reclamando, é porque meu chefe é isso, é porque minha colega é aquilo, é porque as pessoas não me ajudam, é porque aqui as coisas são assim, é porque aqui sempre é difícil, é porque essa empresa não muda. Sempre é o outro, nunca é você mesmo, então nunca tem esse olhar para qual é a minha parte nisso. Tá sempre falando dos outros, tá sempre com essa lente ali, inclusive ajudando a disseminar fofoca, ajudando a disseminar coisa ruim. Não existe empresa nenhuma perfeita, não existe, primeiro de tudo. Só quem é perfeito é Deus. Então, se é um conjunto de pessoas, um ser humano sozinho já é imperfeito. Imagina vários seres humanos juntos. Existe muita imperfeição, muita imperfeição. Mas o estado de enxergar aquilo que dá certo, sem estagnar, mas buscando qual é a minha parte nisso, qual é a minha responsabilidade na transformação disso, ou nessa transformação desse ambiente, na minha lente que eu enxergo a vida, né? Ó, a Érica tá dizendo, eu já fui uma pessoa assim, reclamação, e hoje me libertei, aprendi a ser grata. É isso, assim, tem muita gente que acha, eu sou muito grata, mas tem gente que no ambiente de trabalho coloca a energia lá embaixo,
o tempo todo apontando o que falta, o tempo todo reclamando, o tempo todo dizendo, falando de pessoas, falando do que o outro fez, do que o outro não fez. Se tem um dedo apontando para o outro, olha os 4 que estão apontando para você. Qual é a sua parte nisso? E, de novo, não é que o outro não tenha que mudar, não é que a empresa seja perfeita, não é isso. Mas a lente que você enxerga as coisas, ela é muito importante. Então, olha para isso como... qual é a minha parte aqui, né? O que eu posso fazer de diferente? Será que eu posso evitar estar o tempo todo murmurando? Será que eu estou fazendo a minha parte? Ou será que eu estou só olhando o que falta no outro? Outra área da vida, os relacionamentos. Então você está sempre apontando a mesma coisa, gente, a mesma lógica. Você está sempre olhando para o seu marido, olhando para a sua esposa e falando do que falta e reclamando e usando palavras ali negativas, ao invés de reconhecer que algumas mudanças já foram feitas, que algumas coisas já estão diferentes, né? Valorizar mais o que foi construído, reconhecer, agradecer mais. Agradecer não é só esse campo mental e emocional, porque a gente está falando de uma gratidão que está nesse campo mental e emocional, né, de atitude diante da vida, de lente que a gente enxerga as pessoas, que a gente enxerga os ambientes, mas é também você manifestar essa gratidão, você verbalizar isso, falar mais para as pessoas sobre o que você por que você é grato por ela, né? Então esse movimento, né, de agradecer. Eu lhe agradeço por isso. Né? Eu lhe agradeço por ter chegado até aqui, por você me permitir viver isso, por você me ensinar isso. Né? Então, quando alguém ainda... Esse daqui tanto vale para o campo dos relacionamentos quanto para o trabalho também. Se alguém te diz algo que você pode melhorar dentro do trabalho, um feedback, se você recebe um feedback, até um feedback mesmo de correção, olha, você poderia ter feito de uma outra forma. Ao invés de você ficar com raiva da pessoa ou de reclamar, agradece. Obrigada por me dar essa possibilidade de perceber isso que sozinha eu não perceberia. Nos relacionamentos também. Sai desse modo reativo, né, do modo proteção, para um modo de gratidão, né? Para um modo de reconhecer que aquilo pode ser algo que você não conseguiria talvez perceber sozinho, né? Isso aumenta os vínculos, isso aumenta a sua humildade, isso aumenta esse senso de pertencimento quando você se coloca nessa postura de mais gratidão, né? Gratidão, inclusive, pela vida, pelos aprendizados, pelas circunstâncias. Quando você olha para uma circunstância difícil, vamos combinar que é muito fácil ser grato quando você está vivendo coisas maravilhosas, incríveis. É muito fácil você olhar e dizer assim, né, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. Mas a gratidão, ela não depende só das circunstâncias, daquilo que acontece. Depende dessa lente que você enxerga para aquilo que você está se tornando, para o aprendizado que você tem. É claro que muitas vezes, quando você está vivendo uma situação difícil, é difícil você olhar e agradecer por alguma coisa. Mas é comprovado, gente, a ciência, ela prova que esse estado, você trocar o estado de murmuração, reclamação, por um estado de mais gratidão, isso transforma o seu cérebro, isso transforma o seu estado de sobrevivência, se transforma um estado de reatividade para um estado de mais presença, um estado de mais consciência. É uma gratidão ali existencial até, né, assim, de não ser pesado diante da vida, né? De não ser aquela pessoa que está o tempo todo olhando para aquilo que falta, para a imperfeição das pessoas.
Tá o tempo todo olhando para as imperfeições. Tem gente que é muito bom nisso, né? Em criticar, em enxergar o que falta. E quando você olha para isso internamente também, né? Mas o que que em mim também precisa ser transformado, né? O que essa dificuldade está querendo me mostrar? Por que essa repetição de padrões, né? Por que eu estou passando por isso de novo? De repente a gente está passando por uma circunstância difícil de novo. O que a vida está me permitindo? Eu já falei aqui em outras lives, a vida ela é pedagógica. Ela é pedagógica, ela vai nos ensinar aquilo que a gente precisa aprender. Inclusive, às vezes, com repetição também de padrões, né? Então, para desenvolver a força da gratidão, se você considera que não tem essa força tão forte, tão potente, que é difícil para você reconhecer essas coisas, eu quero também te trazer algumas atitudes práticas para isso, tá? E aqui é treino, gente, é treino. Você vai treinar essa musculatura da gratidão. Não é para você sentir culpa. Se a gente não trouxer aqui algumas ações práticas, vocês vão ficar num estado assim: ai meu Deus, eu não consigo sentir isso. Acho até bonito sentir gratidão, mas eu não consigo. Eu não consigo olhar para um estado de trazer esse estado de contentamento. Eu não consigo fazer isso. Então, a primeira coisa, né? 3 coisas, 3 ações. Quem gosta de anotar, papel e caneta. A primeira delas é treinar o seu olhar mesmo, tá? O que a gente foca, expande. Então, a partir dessa consciência de que talvez eu não consiga ser grato, eu tô sempre no estado de olhar o que falta, eu tô sempre reclamando, eu tô sempre numa energia mais baixa, eu não consigo olhar para aquilo que eu tenho e agradecer, porque eu acho que é uma vida terrível. Primeiro de tudo, você tá vivo, você acordou respirando, você acordou em casa, não acordou na cama de hospital. Isso já é motivo para você enxergar uma nova oportunidade. E aí você vai treinar isso de forma muito consciente. Treine esse olhar. Todos os dias você vai ter essa pergunta: o que hoje foi suficiente? O que hoje me trouxe possibilidades? Acordar respirando, sem a ajuda de aparelhos, já é algo importante. Eu me lembro trazer de novo, vida prática, né? Eu me lembro de um dia, foi até com a minha irmã, não sei se a Lívia tá aqui, a gente estava na academia, e aí era um exercício, o corpo ainda muito frio, era um exercício com os braços, forçava um pouco os ombros. E aí, na hora, tava tão difícil fazer. Meu Deus, que chato fazer isso. Eu queria estar na minha cama dormindo. E aí, ela trouxe uma coisa que ela disse assim: já parou pra pensar quantas pessoas talvez não consigam fazer esse exercício, né? Tem tanta gente. Aí eu me lembrei, o meu pai é um deles. A minha mãe já fez uma cirurgia no ombro. Então, tanta gente tem um problema de ombro que não consegue sustentar o peso do próprio corpo. E aí, na hora do exercício, eu pensei assim: ai meu Deus, é mesmo. Eu tenho um corpo que me permite fazer esse exercício, então deixa eu fazer e deixa eu continuar fortalecendo o meu ombro. Então, assim, muda na hora, sabe? Assim, é um treino mesmo mental, é um treino emocional, de você enxergar que, poxa, aquele exercício estava horrível, mas, cara, eu consigo fazer, eu consigo sustentar o peso do meu corpo, entende? Então, é isso. Quando a gente está vivendo, a gente equalizar esse olhar, treinar esse olhar para aquilo que é suficiente, para aquilo que a gente tem no momento presente, tá? Esse é um deles, o treino dessa atenção. O segundo é uma gratidão escrita. É uma gratidão que você registra, que você tem ali um caderninho, que você tem um bloco de anotações, que você tem alguma coisa que você registra no final de um dia, no começo do dia. É um treino diário. O que é que você considera
motivos de ter sido grato naquele dia. Anota, registra, avisa para o seu cérebro aquilo que deu certo no dia. Claro que algumas coisas dão errado, mas algumas deram certo naquele dia. Então, quais foram as 3 coisas? Coloque detalhes ali emocionais mesmo, as 3 coisas que deram certo no dia e registra isso. Começa a treinar o seu cérebro para enxergar essas coisas. E aí, quando você começa a anotar, você vai conseguindo olhar para as coisas de um modo diferente. Mas tem que ser todo dia. Tem que ser todo dia. Não adianta você fazer hoje e só daqui a uma semana fazer de novo. Você não vai desenvolver a musculatura. E a terceira coisa é expressar. Tem a ver com essa atitude de expressar. Essas 2 primeiras eu falei como algo interno. Mas esse terceiro exercício é de expressar, é de dizer para alguém, é de falar para alguém. Isso que você fez foi importante para mim. Aí você diz o que é, seja específico. Então, fala para a pessoa. Pode ser uma coisa muito pequena, mas que fez a diferença no seu dia. Se fez a diferença para você, uma palavra que a pessoa falou, algo que ela fez por você, um cuidado diferente. Às vezes a gente pensa, né, nessa gratidão internamente, poxa, foi tão bom aquilo que aquela pessoa fez, mas a gente não manifesta essa gratidão. Então, manifestar a gratidão é importante, fortalece os vínculos, fortalece essa autoestima do outro, reconhece esse outro, né? Então, não deixe de reconhecer, expressar essa gratidão. Isso que você fez para mim foi muito importante. Terminou essa live, tá pensando em alguém para agradecer? Agradece, manda uma mensagem, manda um áudio, manda alguma coisa, fala, se for seu marido perto, se for sua esposa perto, fala, eu agradeço por isso. Eu agradeço por você ter feito aquilo por mim ontem, ou hoje, sei lá. Então, manifesta essa gratidão como uma atitude prática também. É uma outra forma de desenvolver a gratidão. Muito bem, gente. Pra gente ir finalizando, foi significativo para vocês? Fez sentido para vocês? Me contem aí. Sempre esqueço de beber água, né? Deixa eu beber aqui uma água. O que hoje merece o seu reconhecimento? Saia dessa live pensando sobre isso. O que hoje merece o seu reconhecimento, tá? Comece a enxergar, a valorizar algumas coisas, enxergar oportunidades naquilo que falta, enxergar aprendizados nas dores, enxergar as pessoas que fazem e fizeram a diferença para você na sua vida. E escolha uma gratidão que expande, uma gratidão que te faz crescer, uma gratidão que te traz um estado emocional de mais contentamento, sem estagnação, um estado de contentamento por saber que você é uma gratidão madura, sabe? Uma gratidão que não nos prende no passado, não nos traz um estado de fuga no presente, traz esse estado mesmo de contentamento, nos permite crescer. Uma gratidão que faz com que a gente se sinta vivo por reconhecer isso, né? Então, que Deus abençoe o domingo de vocês, a semana de vocês. Espero que essa live tenha feito muito sentido para vocês. Que bom, Tico. A live fez mais sentido para mim. Já sou uma pessoa muito grata, mas entender a diferença foi muito importante. Que bom, que bom. E entender se essa gratidão ela está no nosso uso ótimo, se a gente está manifestando ela de uma forma que fortalece os relacionamentos, fortalece a nossa autoconfiança, né? Lili também, ser grato faz toda a diferença. Pausou? Voltou. Sim, prima, seja bem-vinda. Está acabando, finalizando, mas vou deixar salva e vou deixar salva no YouTube também. Compartilhem essa live com mais pessoas. Essa é
A melhor forma de vocês serem gratos a mim, com certeza, para mim é maravilhoso saber que faz a diferença na vida de vocês, se vocês também fizerem chegar em mais pessoas, tá bom? Beijo! Próximo domingo estaremos aqui falando sobre o 4º caminho para o desenvolvimento dessa virtude. Ótimo domingo, gente. Fiquem com Deus.